Boa noite, amados. Que bom. Mais uma vez nós estamos aqui interagindo com os irmãos, né? Que Deus possa encontrar todos nós em adoração, em submissão ao nosso Deus. Que essa transmissão, que é a maneira que nós temos agora, ocorra tudo bem, que nós possamos aqui cultuar o nosso Deus. Eu estava comentando aqui com os irmãos, é incrível, quando nós começamos a nossa transmissão, todo cachorro, num raio de 1 quilômetro, começa a latir. Às vezes está tudo tranquilo. Vamos dar início, vamos dar seguimento à nossa transmissão, nossa live. Aí é um carro que passa, uma buzina que toca e os cachorros da região aqui dessa circunvizinhança daqui começa a latir. Mas que tudo possa transcorrer bem, que nós possamos aqui ter esse tempinho de adoração a Deus, conforme dizia, espero que o Senhor possa nos encontrar submissos ao Senhor, né? E quebrantados diante de sua palavra, diante da sua direção, diante de sua presença, porque Ele está presente nas nossas vidas, né? Não está restrito ao templo, que é muito importante, né? Estar no templo, estar na casa do nosso Deus, ter a nossa adoração de maneira assim física e direta, extremamente importante, crucial até para nós. Mas o Senhor não está restrito ao templo, Ele é onipresente, Ele está presente aqui, Ele está presente aí, na sua casa, na sua sala, né? Ou varanda, ou no quarto, onde você está. O nosso Deus, Ele é presente e será adorado por nós, seus filhos, seu povo, nesta hora. Então, que Deus, desde já, possa nos abençoar, nos direcionar. Deus já possa tomar aí conta, né, das nossas vidas e da nossa adoração a Ele. Quero saudar você, os irmãos queridos da Igreja Presbiteriana Ebenezer, mas também, né, saudar aos nossos irmãos, nossos queridos de vários segmentos e várias igrejas, né? E amigos e familiares. E essa nossa palavra aqui atinge muita gente, né? Eu tenho várias pessoas que estão alistadas ali no Face, mais de 1000 pessoas. E isso então tem a possibilidade de ir longe a muitas pessoas. Então que Deus possa abençoar a todos. Eu digo de maneira especial aos nossos irmãos da igreja, porque esse é um trabalho que nós estamos fazendo da igreja, né? Presbiteriana Ebenezer, não sendo aquele trabalho que fazemos, mas estamos aqui como se estivéssemos no nosso culto, na nossa igreja, na nossa adoração. A seriedade e o desejo de adorar o Senhor é o mesmo. Então, eu quero saudar aos irmãos, mas também a todos que estarão tendo, né, um envolvimento, uma relação, assistindo ou participando dessa nossa adoração, mesmo que de maneira virtual, né? Nós temos visto e tomado conhecimento que a flexibilização, né, desse período de pandemia, né, no nosso município, a partir de segunda-feira, amanhã, dia 27 de abril, começa essa flexibilização. Alguns estabelecimentos que não estavam funcionando de maneira alguma, né, outros estavam de maneira parcial, mas a partir de segunda-feira, alguns segmentos, algumas áreas que não estavam funcionando, passam a funcionar. E inclusive a igreja, né, foi liberado para que pudesse retomar com todas as medidas de segurança, poderão então funcionar. Todavia, nós temos conversado com o conselho e
há uma preocupação nossa com a saúde dos irmãos, e o que nós estamos pensando é aguardar um pouquinho, aguardar para ver como é que as consequências imediatas dessa flexibilização, né? Dessa flexibilização, quais são as consequências imediatas que isso pode gerar, se não vai gerar um surto, aumentar um surto, né? Então nós vamos esperar um pouquinho, logo nos pronunciamos em relação à retomada do nosso culto. Por enquanto nós vamos aguardar um pouquinho mais. O tempo eu não sei precisar ainda, mas no decurso aí da semana, dos dias que seguem, eu oficialmente colocaria os irmãos aqui, se nós já podemos, né, retomar para a nossa adoração, para o nosso culto. A vontade é imensa, eu tenho dito isso, né? A vontade de duas coisas: retomar a nossa adoração pública, cultuar ao nosso Deus de maneira pública, mas também rever os irmãos, né? Que nós não temos acesso há um tempinho já. Então, nós queremos realmente que essas coisas aconteçam, mas dentro de uma segurança para todos nós, em especial, né, para aqueles grupos que são considerados grupos de maior riscos, né? Nós queremos que os irmãos se sintam seguros. Então nós vamos ver aí por esses dias como que as coisas vão se caminhar, quais são os desdobramentos que vão aí ocorrerem nesses dias, e eu oficialmente aqui vou comunicar aos irmãos e vamos ver a direção que Deus tem para nós, né? E até que não chegue esse dia, nós continuamos aqui adorando o Senhor, abrindo o livro sagrado, abrindo o texto do Senhor, você no seu lar, nós aqui adorando, glorificando ao Senhor, buscando a presença e a direção do nosso Deus. Eu quero agradecer a você que está aí, nós temos já vários irmãos queridos aqui conosco, né? A Eliette, a Virgínia, Helenil, né? Eliane, Hilton Gedro, vários queridos que estão aqui conosco, Eliude, vários amados que já estão aqui, Keila, Carla, são vários, Tilza, né? São vários os irmãos que eu rapidamente consegui perceber a sua presença aqui. Que Deus abençoe ricamente sua vida. Nós vamos cultuar o Senhor e nós temos a plena convicção e certeza que o Senhor tem algo a nos falar ao coração nessa noite através de sua palavra. Eu quero dar aqui então início ao nosso culto, ao nosso louvor, à nossa adoração a Ele, ao nosso Deus, ao Senhor que é presente nas nossas vidas, está acima de todas as coisas e é digno do nosso louvor, é digno da nossa adoração, da nossa entrega, do nosso culto, conforme nós estamos tendo a oportunidade dada por Ele mesmo de assim proceder nesta hora. Convido os irmãos à leitura da palavra do Senhor no Salmo 100, onde o salmista aqui, ele nos faz um chamado que todos devem entender. O chamado aqui é a todos, mas nós sabemos que efetivamente apenas os seus servos, apenas o seu povo é que acolhe de maneira integral a esse chamado. Salmo 100 diz assim a palavra do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade.
Esse é o chamado, né? Esse é o convite que o Senhor nos faz a celebrar. Os verbos aqui são verbos que estão na forma imperativa, é uma ordem que nós estamos aqui recebendo. Quando ele fala celebrai, né? Mais à frente, servi, sabei, entrai, são verbos que está colocando para nós uma ordem que nós, de bom grado, acolhemos, porque é precioso estar na presença do Senhor. É precioso celebrar a grandeza e a majestade do Senhor e, conforme diz o salmista, com júbilo, com alegria, com contentamento, com o coração entusiasmado pelo fato de estar na presença de Deus, adorando. Servir ao Senhor é para esse fim, né? Que nós somos chamados, glorificar a Deus, gozá-lo para sempre, servir ao Senhor para sempre. Para isso nós somos chamados. Sabei, tem muitas coisas que nós não sabemos e nós não temos a obrigação de saber. Seria bom sabermos de várias as coisas, mas nós de algumas coisas não dominamos, algumas coisas não sabemos. Mas nós precisamos saber algumas coisas, devemos saber. Nós não podemos caminhar sem saber algumas coisas que mudam a nossa vida e, sobretudo, o nosso relacionamento com o nosso Deus. Ele fala aqui algumas coisas que nós devemos saber. Saber que o Senhor é Deus. Esse conhecimento, esse saber precisa nortear a nossa vida, nortear a nossa adoração, a nossa caminhada com o Senhor. Saber que o Senhor é Deus. Esse conhecimento, né, de que o Senhor é Deus, é um conhecimento que deve priorizar as nossas ações. Ele é Deus. Eu vou fazer isto ou deixar de fazer aquilo outro, porque Ele é Deus. Eu vou louvar, eu vou cantar esse cântico, porque Ele é Deus. Eu vou avançar nesses ideais, porque Ele é Deus. Eu vou retroceder dessa minha posição ou desses ideais que estabeleci para a minha vida, sabe por quê? Porque Ele é Deus. Então esse saber nos traz um desenvolvimento prático em nossas vidas. Então nós temos que saber que Ele é Deus, saber que Ele nos fez, saber que dele somos, saber que nós somos seu povo, rebanho do seu pastoreio, são coisas que nós precisamos saber, porque isso nos traz uma dimensão especial da presença de Deus na nossa vida. Saber que você é ovelha do seu pastor significa dizer que Ele pastoreia a sua vida, Ele te apacenta, e conforme diz o Salmo 23, Ele nos leva para as águas tranquilas, Ele nos leva à relva, para que nós possamos alimentar, Ele nos protege das feras. Nós somos ovelhas do seu pasto. Precisamos saber disto, para que nós possamos então adorá-lo, servi-lo, estar na presença dele em adoração constante. Que o nosso Deus possa nos abençoar, que Ele possa falar conosco mais uma vez nesta noite. Nós vamos ter um momento de louvor, um momento de adoração ao nosso Deus. Eu tenho desafiado os irmãos, alguns irmãos, a participar com louvores, né? Com adoração ao nosso Deus. Outro dia foi a Adne e a Ime que louvaram ao Senhor, entoaram canções, uma canção, na verdade, que trouxe grande elevo para nossas vidas, né? Outro dia a Keila cantou junto com o seu João Matos, seu pai, canções antigas, né? Mas canções que falam muito ao nosso coração e à nossa vida. E hoje o nosso irmão Antônio Sérgio, que é líder do nosso louvor, da nossa adoração, ele terá uma participação louvando
ao Senhor, exaltando ao Senhor com uma canção linda, uma canção que nos leva a pensar que nós temos tido cuidado de Deus para com a nossa vida. Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida de nós, Ele cuida da sua igreja. Então nós vamos ter esse momento de louvor e adoração ao nosso Deus e na sequência nós queremos compartilhar a palavra de Deus para a nossa vida nesta noite. Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam animados, que vocês estejam aí cheios de esperança e de fé de que o nosso Deus continua cuidando de nós e vai continuar cuidando de nós. Mesmo esses dias difíceis que passamos, Ele vai continuar nos sustentando e nos trazendo alegrias. Então eu queria cantar com você aquela canção que tantas vezes nós cantamos juntos, mas agora estamos impedidos de nos reunirmos, mas estamos impedidos de nos reunirmos fisicamente, mas estamos aqui no mesmo propósito. Então você cante aí onde você está e vamos declarar isso. Deus continua cuidando de nós. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua
fiquemos nessa verdade, nessa lembrança de que Deus continua cuidando de nós, nos sustentando e vai continuar cuidando de nós, nos sustentando até a eternidade. Amém. Deus abençoe a todos. Queridos, Deus cuida de você, Deus cuida de mim, Deus cuida de nós, né? Deus cuida da sua igreja. Às vezes, diante de determinadas situações que nós passamos, que nós enfrentamos, parece que esse cuidar do Senhor, ele não está efetivamente presente na nossa vida. Diante de alguns problemas, diante de algumas situações difíceis que nós enfrentamos, se nós olharmos do ponto de vista humano, se nós olhando para as circunstâncias que nos rodeiam de imediato, sem a compreensão da presença de Deus e do cuidado de Deus na nossa vida, que é algo muito maior do que as circunstâncias, nós teremos dificuldade de perceber esse cuidado de Deus da nossa vida. Eu quero meditar sobre essas coisas. E eu quero convidar você a abrir comigo no Salmo 83. Nós estamos expondo os salmos de maneira sequenciada. É uma sequência um pouco flexível. Nós vamos avançando. Às vezes pulo alguns salmos e volto depois para dar um contexto naquilo que nós temos falado. Mas há uma sequência na nossa cabeça, na nossa organização aqui das exposições do Salmo. Então hoje eu chamo a sua atenção para uma breve reflexão. Nós não vamos delongar muito, mas uma breve reflexão no Salmo 83. E eu convido você a debruçar aqui nesse texto, nesse momento, a fim de que nós possamos aprender sobre esse cuidado de Deus, ou sobre a esperança que nós devemos nutrir no Senhor em toda e qualquer situação, mesmo em tempos difíceis como esse que nós estamos vivendo. Diz assim a palavra do Senhor. Eu busco a sua atenção para a inerrante palavra do Senhor. Salmo 83. Salmo de Asaf, onde ele escrevendo acerca do julgamento de Deus contra as nações inimigas, ele descreve as seguintes palavras: ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo. Ó Deus, os teus inimigos se alvoroçam e os que te odeiam levantam a cabeça. Tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os seus protegidos. Dizem: vinde, risquemo-los de entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel. Pois tramam concordemente e firmam aliança contra ti, as tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gibal, Amon, Amoleque, a Filistia, como os habitantes de Tiro, também a Assíria se alia com eles, te constituem braço forte aos filhos de Ló. Faze-me como fizeste a Midian, como a Cícera, como a Jubim, no ribeiro de Quizon, os quais pereceram em Endor, tornaram-se adubo para a terra. Sejam os seus nobres como Oreb, como Zeeb, e como seus principais ou príncipes, como Zeba e como Zalmuna, que disseram:
Apoderemo-nos das habitações de Deus. Deus meu, faze-os como folhas impelidas por um remoinho, como a palha ao léu do vento, como a fogo devora um bosque e a chama abrasa os montes, assim persegue-os com a tua tempestade e amedronta-os com o teu vendaval. Enche-lhe o rosto de ignomínia, para que busque o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e confundidos perpetuamente, perturbem-se e pereçam. E reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Convido você então, nós vamos orar buscando a presença do nosso Deus e a capacidade dele para entendermos um pouquinho aquilo que o Senhor quer nos dizer através desse salmo. Pai querido, toma conta, Pai, das nossas vidas, tanto a mim, ó Deus, que estou fazendo essa reflexão, quanto aos meus irmãos, que estão ávidos por compreender e aprender e praticar e viver a sua palavra, que nós possamos compreender e assim sermos edificados pelo Senhor mais uma vez. É o que oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, queridos, às vezes, diante de determinadas situações, diante de determinados problemas, fica difícil muitas vezes manter a nossa esperança. Esperança de que as coisas vão caminhar, esperança de que Deus vai mover as situações. Sobretudo, amados, quando nós olhamos na perspectiva das circunstâncias. Quando nós olhamos apenas as circunstâncias da vida, fica difícil mantermos a esperança. Ou quando nós olhamos para a força, do inimigo ou da adversidade que se apresenta, seja ela qual for, e nós então, do nosso ângulo de vista, nós começamos a observar aquela potencialidade do inimigo, da situação que se agigantesca diante de nós, ficamos olhando os músculos, a força daquele problema que vem contra nós, ou quando nós ficamos olhando apenas as nossas limitações, apenas as nossas fragilidades, fica difícil manter a esperança. Há situações na nossa vida em que nós enfrentamos que rapidamente levam embora as esperanças, pelo menos momentaneamente, rapidamente levam as esperanças de nós, porque nós ficamos desta maneira, observando as adversidades, observando a força e a imponência das situações que vêm contra nós. Mas, amados, quando nós olhamos para o Deus que está sendo exaltado aqui, que está sendo expresso aqui nesse texto, nós não perdemos a esperança. Quando nós entendemos algumas atuações do Senhor no meio do seu povo, conquanto as situações sejam complicadas, conquanto as barreiras se apresentam de uma maneira bastante expressiva, conquanto o inimigo de fato não há como não perceber e como não confirmar, de fato sendo um inimigo poderoso na capacidade de destruição, conquanto tudo isso, se nós entendermos aqui a maneira como o Senhor atua no meio do seu povo, nós não perdemos a esperança. Um comentário que eu estava lendo de um autor falando acerca da ação de Deus no meio do seu povo, ele fazia referência à história recente de Israel. Eu posso dizer história recente porque é de 1948, 1949, então é uma história bem recente diante da história tão antiga que nós estamos acostumados a ver de Israel. Então esse comentarista, fazendo alusão
ao poder de Deus e a maneira com que o Senhor tem a capacidade de manter a nossa esperança viva, ele faz uma introdução falando acerca da história recente de Israel. 1948, 1949, quando Israel então ele é aceito, ele é proclamado como uma nação novamente institucional, como uma nação novamente reconhecida pela ONU, uma história recente. E aí ele mostra isso através de um livro, de um autor, falando que era improvável que Israel conseguisse tal façanha. Porque várias nações, eu marquei aqui algumas, várias nações se reuniam no sentido de massacrar Israel e no sentido de varrer do mapa, que olhando para a perspectiva humana seria impossível conquistar isso. Seria impossível atingir, sabe aquelas vitórias que nós nos perguntamos muitas vezes, como é que isso aconteceu? Como é que isso se deu? Dado a dificuldade, dado a barreira gigantesca que precisaria ser vencida para que as coisas acontecessem. Então, algumas desses países ou dessas nações que se levantaram contra Israel naqueles dias, marquei aqui algumas: o Egito, a Jordânia, a Síria, o Líbano, o Iraque e muitas outras nações que se organizaram e fizeram uma espécie de coalizão no sentido de varrer Israel do mapa. E o lema da coligação de nações que se levantaram contra é: vamos jogá-los ao mar, ou vamos arrastá-los para o mar. E de uma forma extraordinária, de uma forma inexplicável, apesar das análises que são feitas pelas pessoas entendidas e estrategistas de guerra, apesar de tudo isso, era praticamente impossível que tal feito se desse e que uma conquista como esta acontecesse naqueles dias, mas eles conseguiram. Venceram uma coalizão de países extremamente mais vigorosos e fortes do que eles, porque nem como nação organizada eles estavam estabelecidos, as coisas desarticuladas como nação ainda, mas eles então conseguem essa vitória. Então, na história recente mostra um pouco o que esse texto aqui está mostrando. O contexto aqui desse salmo aqui faz referência a uma coalizão de nações também que se organiza, que se organiza no sentido de destruir, no sentido de varrer o povo de Deus aqui do mapa. Perceba aquilo que está acontecendo aqui. E Asaf então se levanta e diz: ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiquem inativos, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçam, e os que te odeiam levantam a cabeça. Era assim que eles estavam se organizando, no sentido de afrontar a Deus e a sua nação aqui nessa ocasião. O texto continua: tramam astutamente contra o teu povo e conspira contra os teus protegidos. Então a situação que Asaf está levantando aqui é uma daquelas situações em que você olha as circunstâncias, você olha a qualidade ou o poderio das nações inimigas e você fica pensando: como, Senhor, podemos nós encarar tal adversidade? Como é que nós podemos superar uma força que nos parece ser indestrutível, ou pelo menos muito maior do que nós, muito maior do que a nossa capacidade de enfrentamento, a nossa capacidade de suportar tamanho ataque? Ó Senhor, não te cales, não te cales, não te emudeças. Ó Senhor, vejam a trama deles de maneira astuta. O texto fala aqui essas tramas astutas, Eles tramaram,
eles conseguiram uma coligação de forças de uma maneira com muita astúcia, eles conseguiram promover esta aliança. É interessante isso. É interessante perceber, às vezes, inimigos que se odeiam, inimigos que não se respeitam, inimigos que jamais um considera o outro, mas com o objetivo de destruir um inimigo comum, com o objetivo de destruir um inimigo que é comum a todos, eles se unem como se fossem almas gêmeas. Talvez você já enfrentou isso. Eu já enfrentei esse tipo de situações. Pessoas que nem se respeitam, pessoas que nem se gostam, mas para fim de enfrentar um inimigo comum, elas parecem se tornar grandes amigos, são coleguinhas de infância que se reúnem no sentido de afrontar alguém que lhes pareça ser uma ameaça comum. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Eles conseguiram falar uma mesma língua, a língua da destruição, a língua do ódio, a língua do ressentimento. Eles conseguiram buscar esse tipo de aliança para macular, para manchar, para destruir o povo do Senhor. É isso que ele está enfrentando aqui. É isso que Israel está enfrentando aqui. E o inimigo vigoroso, um inimigo que, do ponto de vista humano e diante das situações que estão postas aqui para ele, diante da capacidade deles, eram inimigos que iriam destruí-los com muita facilidade. Mas ocorre que eles clamam a Deus. Ocorre que Asaf expressa aqui que eles tomam algumas atitudes que eu quero tirar para nós. Eu quero tirar para nós aqui algumas atitudes, algumas práticas, alguns entendimentos que nós precisamos cercar a nossa mente para que nós possamos enfrentar aquelas lutas que nos parecem ser lutas que são intransponíveis, que são invencíveis, mas cercado do entendimento que o povo de Deus teve que cercar-se aqui, teve que apropriar-se aqui, cercado desse entendimento, nós não perdemos a esperança diante desses momentos. Eu quero propor para nós aqui é isso, é esse entendimento de Deus e como Deus age e como Deus se porta em meio à vida do seu povo, diante de situações extremas, e não perder a esperança jamais, não perder a esperança, se nós compreendermos como Deus age aqui, e quais são as características da ação de Deus em meio a essa circunstância, nós não vamos perder a esperança em meio a situações que o contexto se mostra um contexto favorável para a desesperança, onde a fotografia que nós tiramos é uma fotografia de desesperança, onde a constatação é que não há forças muitas vezes suficientes para vencer, mas confiado, entendendo quem é Deus, nós podemos manter a nossa esperança. Primeira coisa, eles tiveram que manter um entendimento aqui de que Deus jamais se isenta de agir pelos seus. Deus jamais se isenta. Quando ele coloca aqui, ó Deus, não te cales, não te emudeças, não fique inativo, ó Deus. Quando nós lemos aqui de um primeiro relance, sem analisar o contexto daquilo que ele está falando, parece que ele está desqualificando de alguma maneira, parece que ele está dizendo que Deus está conscientemente ali calado, sem querer colocar nada, Deus está emudecido, Deus está inativo, talvez cerceado pelo problema ali que está passando, talvez nós podemos ter esse entendimento. Todavia, não é isso que Asaf está colocando aqui. Apesar de colocar tais palavras aqui, o que Asaf está dizendo, Senhor, nós precisamos
da atuação do Senhor em meio às circunstâncias que nós estamos passando. Esse é o sentido que ele está dando aqui. Senhor, nós precisamos que o Senhor fale, nós precisamos que o Senhor comece a agir de uma maneira a resgatar-nos, de uma maneira a nos dar o vigor necessário a fim de enfrentar essas nações ou a fim de enfrentar esses problemas. Nós precisamos da ação, do mover, do direcionamento do Senhor, da condução do Senhor em meio a essa situação toda. Meus irmãos, Deus não se furta de agir em relação ou de agir diante da necessidade do seu povo. Deus não se furta. Nós precisamos entender isso. Os versos 2 da sequência diz: os teus inimigos se alvoroçam. Eles estavam alvoroçados. A atitude aqui de alvoroço é aquela atitude de levantar a cabeça e dizer: agora nós vamos destruir. Às vezes os problemas parecem alvoroçar diante de nós. Às vezes os problemas que eu e você, que nós enfrentamos, parecem estar alvoroçados. Levantar a sua cabeça diante de nós, mostraram seus ombros fortes, mostraram seu olhar de destruição para nós, estão alvoroçados, levantaram aí a cabeça, agora nós vamos destruir. Parece que é assim, diante de alguns problemas, diante de algumas adversidades. Ele levanta a cabeça e nós começamos a murchar. Os problemas levantam a cabeça e nós começamos a encolher. Porque são muitos, são enormes, são constrangedores, são ameaçadores. Muitas vezes eles levantam a cabeça sobre mim. Eu sei que você, no seu lar, talvez esteja pensando: eu estou enfrentando um problema que tem levantado a sua cabeça. Eu estou enfrentando uma adversidade que tem levantado a sua cabeça de maneira imponente sobre a minha vida. Tem olhado de cima para baixo para mim. Talvez você esteja pensando isso. Tem conspirado contra a minha vida. No verso 3, tramam astutamente contra e conspiram contra os teus protegidos. Senhor, eu sou protegido, Senhor, eu sou guardado pelo Senhor, mas os problemas têm se avolumado. Deus não se furta de entrar na guerra em favor dos seus. E eles precisavam tomar esse entendimento, eles precisavam compreender essas coisas. Versículo 5 dizem: vinde, isquemo-los de entre as nações, e não haja mais memória do teu nome ou do nome de Israel. É essa a intenção, né? Destruí-los por completo. Destruí-los por completo. E muitas vezes nós vamos nos encolhendo diante dessas intenções, diante dessas tramas em que eles conseguem a cooperação aqui. Todavia, irmãos, nós precisamos aprender. Nós precisamos entender que Deus, ele tem a característica de não se isentar, de não se calar, de não, conforme diz o texto aqui, permanecer inativo diante de nossas lutas. Muito pelo contrário, Deus se estabelece sempre produtivo diante das nossas dificuldades, diante das nossas lutas. E eu e você, nós precisamos saber disso. Não percamos a esperança em meio às situações adversas e complicadas que nós vivemos, porque Deus, ele não se furta, ele não se isenta, ele não se posiciona de maneira inativa diante das suas lutas. Todas as lutas que você está enfrentando hoje, todas as adversidades que você tem enfrentado hoje, o Senhor está ativamente participando das suas lutas e das suas batalhas. Segundo lugar, meus irmãos,
ou em segundo momento, para que nós não percamos a esperança em meio às situações que as circunstâncias procuram mostrar para nós, que são circunstâncias indestrutíveis e que não há nada a ser feito diante desses momentos, além de perceber que o Senhor jamais se isenta de agir nas nossas vidas ou pelas nossas vidas. Nós precisamos sempre relembrar o histórico de Deus, a história da atuação de Deus na vida do seu povo. No verso de número 9 desse salmo, o salmista Asaf, ele fala assim: faze-lhes como fizeste a Midian, como a Sísera, como a Jobim, no ribeiro de Quizon, os quais pereceram em Endor, tornaram-se adubo para a terra. Sejam os seus nobres como Oreb e como Zeeb, e os seus príncipes como Zeba, como Zulma ou Zalmuna, faze-os como fez a eles. Sabe o que Asaf está fazendo aqui? Ele está relembrando um histórico de Deus de vitórias diante dos seus inimigos. Sísera era um general, né, poderoso, que vinha com muitos exércitos, com muitos soldados, com um exército numeroso contra Israel, contra o povo de Deus. Muitos homens preparados, armados, uma desigualdade gigantesca contra Israel. E ali, então, diante daquela situação toda, Israel foi enfrentar a esse inimigo no comando de Gideão, sabe, com um exército superior, não, ou com metade, né, do exército. Estou tentando lembrar aqui quantos soldados vinham contra eles. Inúmeros soldados, expressivo número de soldados vinham contra o povo de Deus. E Asaf está lembrando aqui, e Gideão com 300 homens, 300 valentes, 300 guerreiros, fez frente a Sísera, fez frente a esse general de guerra, a esse homem com centenas e centenas de soldados contra um exército tão inferior. Mas Deus tem o histórico de promover vitórias onde nós olhamos para as circunstâncias e só enxergamos derrotas. Nós olhamos para as adversidades e começamos a contar ou contabilizar os feridos que vão ficar nas nossas vidas, as dificuldades, as adversidades, as derrotas. Mas o Senhor tem um histórico de vitória. E Asaf está falando isso aqui: faze, Senhor, como o Senhor fez no passado. Ele segue mostrando aqui vitórias que o Senhor foi desenvolvendo, vitórias em que parecia ser impossíveis tais vitórias. E o relato dos versos que se seguem vão demonstrando Deus realizando na vida do seu povo, ou no meio da vida do seu povo, vitórias que promoveram uma admiração tão grande, porque com forças muito inferiores, então o Senhor conduzia a vitória do seu povo. Então, quando o futuro nos parecer bastante incertos, quando nós olharmos para o nosso futuro ou para o nosso presente e ele nos parecer muito incerto, é hora de nós olharmos para o passado. É hora de nós percebermos quem é Deus. Um Deus que não se furta de participar das nossas lutas, das nossas adversidades, e um Deus cujo histórico de vitória é conhecido em seu povo, ou é conhecido por nós.
Então Asaf aqui, fazendo a sua busca de Deus, ou colocando diante de Deus, diante de uma situação tão adversa, ele faz, Senhor, o que fizeste lá em Midian, faz o que o Senhor fez no passado, diante dos inimigos tão poderosos, o Senhor nos concedeu vitória extraordinária, faz a mesma coisa, Senhor, porque esse é o seu histórico, um Deus que não conhece derrotas, um Deus que não conhece força de inimigo. Em meio a situações difíceis, irmãos, e complicadas e incertas, nós precisamos entender e buscar o histórico de Deus. Como o Senhor tem agido na vida do seu povo. Como Ele agiu na vida do seu povo. E como Ele pode agir na vida do seu povo hoje. E finalmente, meus irmãos, esse povo aqui teve que entender, né, que Deus é soberano sobre todas as nações. No finalzinho, no verso 18, ele fala aqui um texto sagrado. E reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Antes de querer levar as nações ao reconhecimento de que Deus é Altíssimo, antes de querer levar as nações o reconhecimento de que Senhor é o seu nome, antes de levar às nações o reconhecimento de que esse Deus é um Deus soberano, é um Deus soberano sobre tudo e sobre todos e sobre as nações, antes de levar as nações a esse reconhecimento, Israel tinha que reconhecer eles mesmos. Primeiramente, eles tinham que reconhecer isto. Eles tinham que reconhecer que só o Senhor é Altíssimo. Só o Senhor é Senhor, tem o nome de Senhor, só o Senhor é capaz. Só Ele é soberano. Só Ele tem o veredito final. Só Ele tem a concretização de todas as coisas. Só Ele pode asseverar. Só Ele pode dizer. Só Ele pode conceder a vitória ou a derrota. Então, para que eles pudessem não perder a esperança diante de uma coligação de nações tão poderosas como estas que estão sendo alistadas aqui e que tinham uma avidez por devorá-los, uma avidez por matá-los, por riscá-los, conforme eles mesmos dizem aqui, vamos riscar o nome de Israel, vamos riscar deles a memória deles, conforme fala aqui no verso número 4, dizem, vinde, risquemo-los diante das nações, e não haja mais memória do teu nome, do nome de Israel, ou do nome do Deus de Israel. Essa era a intenção, riscar da memória a nação. Ninguém ia pensar mais. Nós vamos promover uma vitória sobre essa nação, que ninguém vai saber nem o que é isso mais. Ninguém nem vai saber quem é Deus, ninguém nem vai saber quem é o Deus de Israel. Ninguém nem vai saber aquelas histórias, não vão ser contadas mais. A história de um Deus que conduziu um povo em meio às adversidades, a história de um Deus que abriu o mar vermelho, a história de um Deus que tocou na rocha e a rocha brotou água, a história de um Deus que aconteceu, que fez, que direcionou, que conduziu, que destruiu nações. Essa história não vão ser mais contadas, porque nós vamos varrer isso da memória. Mas eles precisavam entender, primeiramente Israel, e assim as demais nações, precisavam entender que só Ele é soberano. Tá? Não são decretos, não são nada, só o Senhor é soberano. Cabe a nós obediência, cabe a nós buscar cuidar de nossas vidas, cabe a nós nos proteger, cabe a nós uma integridade na nossa conduta, uma integridade nas coisas que nos envolvem, que diz respeito a nós, a nossa responsabilidade. Isso cabe a nós.
mas o entendimento de que só Deus é soberano sobre as nações. Reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Que nós possamos aplicar no nosso coração esses entendimentos. Que nós possamos aplicar em meio às situações em que nós estamos perdendo a esperança, né? Perdendo aí a confiança no Deus poderoso, porque nós estamos olhando mais as circunstâncias, ou mais a força do inimigo, ou mais a nossa fragilidade, e por conta disso perdemos a esperança. Que nós possamos reconhecer que Deus não se furta de entrar na luta e na guerra em função do seu povo. Que nós possamos reconhecer que o histórico de Deus, a maneira como o Senhor conduz, é uma maneira vitoriosa na guerra. É entender isso. E terceiro, saber que Ele é soberano sobre toda e qualquer circunstâncias que te envolvem. Por mais pequena ou grande que possa ser, Ele é soberano. Amém? Que Deus aplique sobre nós a sua palavra e que caminhemos sempre com esperança sincera e íntegra no Senhor. Nós estamos terminando aqui nossa exposição. Quero agradecer, né, a todos os amados, a todos os queridos que estão aí ligados ou conectados, né, a essa live ou a esse culto. Obrigado, meu irmão. Aqui estão os irmãos, Silvia, seu Hugo, meu presbítero Hugo, presbítero lá do Cristo Rei, Niura, lá de Jaciara, meu irmão Denilson, estimo melhoras na sua vida, Eliane Moura, alguns queridos que me aparecem aqui. Olha, que Deus abençoe. Tem mais, né? Carla, Luiz Vinagre, presbítero também. Letícia? Que bênção. Letícia lá nos Estados Unidos. Filha do Sérgio, minha sobrinha. Que Deus abençoe a você. Que Deus abençoe sua vida aí, enfrentando essas dificuldades todas. Mas em frente, minha filha, confiado, né? Que o nosso Deus está com você na guerra, na luta, na batalha. Que Ele é um Deus de vitória e que Ele é um Deus soberano sobre todas as coisas. Quem mais? Vários queridos, né? Que Deus abençoe ricamente a vida de todos os amados e queridos irmãos. Amém. Que Deus abençoe vocês. Na quarta-feira, Dona Iraci, lá do Cristo Rei. Deus abençoe. Depois outros irmãos vão entrando. O irmão Valdomiro, ele me ligou hoje, nós conversamos um pouquinho hoje. Ele entra depois, porque lá é madrugada, né? Aí, uma das primeiras coisas que ele faz quando amanhece lá, ele está lá na Finlândia, participar e entrar lá e acompanhar o nosso culto. Ele me ligou bastante preocupado. Ele está já postergando o seu retorno por conta dessa pandemia. E a viagem, né, que fora proposto para ele estava marcada para o dia 30 de maio. E agora nem isso ele sabe. Que me parece que ele me colocou, que foi cancelado esse voo. Vai procurar saber, buscar. Está muito triste a Dalva, né? Essa demora. Os aeroportos fechados, não tem certeza nem se vem dia 30. Está cancelado, na verdade, o voo do dia 30 de maio. Nem sabe que dia volta. Enquanto ele está lá, Dalva aqui, os netinhos aqui, né? Deus dê força, meu irmão, em nome de Jesus. Nós estamos orando. Ok? Amém. Irmãos, na quarta-feira nós vamos ter a nossa live de estudo da palavra. E eu fiz um desafio para a Cideli, né? A Cideli vai dar uma aula aqui especial para as crianças.
para as crianças. E vai ser muito bacana, muito interessante, vai contar uma história, né? Uma história muito edificante. E eu queria que você auxiliasse as crianças, chamasse as crianças, colocasse as crianças diante do computador, diante da TV, algumas TVs que é smartphone, né? Ou do celular, para que as crianças possam participar. Sibeli, não sei se você quer falar com os irmãos aqui. Vem aqui. Tô feia? Ela sempre fala, tô feia. Como que essa mulher pode ser feia, gente? Boa noite, irmãos. Organiza aí para Sibeli, enquadrar a Sibeli. Isso, boa noite. Que Deus abençoe os irmãos. Que bom ter-los aqui conosco, né? Os irmãos de alguns lugares, né? De Cristo Rei, Jaciara, né? Rondonópolis. Nossos irmãos aqui. Que saudade de vocês. Nós gravamos uma história muito bonita até para as crianças, né? Ele tinha feito o desafio e nós já gravamos. Ele quer passar quarta-feira. Então você chama as crianças quarta-feira para ouvir a historinha da tia Sibeli, né? Que preparamos com muito carinho, com muito amor. E nós aguardamos vocês, tá bom? Essa é uma das... Depois vamos estar gravando mais, né? Outras historinhas também, né? Para nossas crianças da nossa igreja, tá bom? Que Deus abençoe. Tenhamos uma noite abençoada, uma semana abençoada, né? Amém. Guardada pelo Senhor, tá bom? Amém. Obrigado. Vamos orar agora, encerrando aqui a nossa live e rogando a Deus que abençoe a todos, a nós que aqui estamos. Às vezes assim ficamos assim enjoados, né? De estar parado aqui. Ficar em casa, né? E você, na sua casa também, vamos orar para que Deus continue nos abençoar. Creio que por os próximos dias as situações vão melhorando aí, creio nisso, né? Vamos orar, colocando nossas vidas, nosso país, né, irmãos? Bastante complicado nosso país, nas mãos do nosso Deus, para que Deus possa exercer também esse senhorio que nós procuramos retratar aqui dele, através desse salmo. Amém. Que o Senhor possa exercer o seu senhorio sobre os governantes também, né? Sobre Amém. nós, sobre esse mundo, sobre os governantes. Amém. Vamos orar agradecendo a nosso Deus. Pai querido, Deus amado, Deus de infinita bondade e misericórdia, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial para nós, que é o momento quando nós abrimos o Teu livro santo e buscamos a direção que vem da Tua palavra inerrante, ó Deus, para as nossas vidas. Amém. Ó Deus, eu rogo ao Senhor e busco nesse momento para que o Senhor possa aplicar a Sua palavra ao nosso coração, que em meio às lutas que cada um individualmente ou como povo tem enfrentado, ó Deus, não nos leve a perder em demasia esperança, mas que, ó Deus, confiado naquilo que o Senhor é e naquilo que o Senhor faz na vida do seu povo, Amém. tenhamos sempre a nossa esperança alimentada pela consciência, ó Deus, de um Deus que está presente sempre conosco, um Deus cuja vitória tem sido ao longo dos anos e de várias circunstâncias demonstrada a eficácia, um Deus que é Senhor e soberano sobre as nações, Senhor é o seu nome, ó Deus, que a consciência dessas coisas possa então alimentar a nossa esperança constante e ativa no Senhor. Amém. É o que nós oramos agradecidos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão doce, suave e maravilhosa do Espírito Santo do Senhor esteja conosco, com a tua igreja, com todo o povo do Senhor, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Eu aguardo vocês então, sobretudo as crianças, né? Isso. Sobretudo as crianças. Vamos chamar as crianças. Coloca lá para sentar no sofá, para ouvir historinha. Vai ser um momento muito gostoso e agradável. Tá? Olha, para saber que as crianças estão assistindo, você tira uma foto das crianças. E manda pra gente. Manda para nós aqui. Né? Para a igreja.